Olá, vem chegando, que a gente já está começando mais um episódio do podcast Ensino A. Meu nome você já sabe, João Lima, eu sou designer educacional da Fundação Demócrito Rocha, e comigo aqui não pode faltar a professora Viviane Pereira. E aí, professora, preparada para mais um episódio? Super preparada, super ansiosa. O tema de hoje é bem bacana, uma convidada bem especial, né, que daqui a pouquinho vai se apresentar. E assim, fico feliz a gente estar conversando mais uma vez, Joel. Bem, e no episódio de hoje nós vamos falar sobre inteligência emocional. Para falar sobre esse tema aqui com a gente trouxe a Verusca Alves. E aí eu queria que ela mesma já se apresentasse aqui para os nossos ouvintes saberem quem é você, Verusca. Olá, pessoal. Obrigada, Joel e Viviane. É um prazer estar aqui hoje para conversar sobre esse assunto que é tão importante, que fala sobre educação e desenvolvimento humano através da inteligência emocional. Eu sou Verusca, digo que eu sou uma entusiasta da educação, sou professora, também professora de matemática, e atualmente eu trabalho com tecnologia e educação, sou responsável pedagógica na plataforma Mais, que é um ecossistema de soluções para a educação no ambiente digital, e também sou responsável pela plataforma de ensino-aprendizagem, muito atrelada aí para trazer envolvimento de toda a escola no ensino híbrido, no ensino digital, que a gente está precisando bastante. Legal, que legal. Então, já vamos começar no nosso tema aqui, para dar esse pontapé inicial. Eu queria lançar aqui nosso primeiro ponto, que é: quais são os desafios da inteligência emocional na educação? Por que a gente precisa falar disso, indo principalmente do indivíduo, né? Por que eu, enquanto estudante ou enquanto educador, preciso me atentar a essa questão da inteligência emocional? Perfeito, Joel. Quando a gente fala de educação, né, a gente está falando de uma educação que vai para o além, na verdade, né? A emoção, ela justamente é mudar o que se vai para o além. Então, quando a gente pensa em desafios da inteligência emocional, a gente está falando aí de uma sociedade que tem mudado bastante ao longo dos anos. Então, eu gosto até de trazer uma referência, né, da década de 90, quando a gente tinha lá um ensino todo voltado, mais conservador, mais conteudista, mas não menos preocupado com as questões socioemocionais. Né? Não sei se vocês, com certeza, já ouviram falar, né, do anacrônimo que a gente falava sobre o VUCA, né, que é aquela sociedade Sim. volátil, né, que a gente tem algumas questões incertas, inseguranças, e aí isso muito no contexto de pós-Guerra Fria. E hoje a gente tem um novo conceito, inclusive, de sociedade, que é o mundo bunny, né? Que aí a gente traz o conceito de insegurança, de indivíduos, como eu posso falar, não lineares, incompreensíveis. E dentro desse contexto do mundo bunny, a gente está no pós-pandemia. E os desafios, se vocês forem perceber, desde a década ali de 90, pós-Guerra Fria, agora hoje, pós-pandemia, eles continuam os mesmos. Só que a sociedade ela foi evoluindo, ela foi se tornando cada vez mais volátil, né? Tem até eu gosto de um filósofo, o Bauman, que fala o seguinte, né? Que a sociedade ela se tornou líquida, porque a velocidade do digital, a velocidade das relações é tão grande que hoje a gente precisa de um ser humano com habilidades socioemocionais e competências diferenciadas. E essas habilidades e competências elas vão mudar ao longo do tempo. Então, quando a gente fala de desafio, o desafio é grande dado a situação em que a gente se encontra enquanto sociedade. Então, falar de socioemocional é importante para a gente ter em mente que isso começa desde a primeira infância até o ensino médio e é um processo de exercitação ao longo da vida. Enquanto adultos, nós também temos que ter esse processo de busca do indivíduo, né? De uma educação que foque no indivíduo e que não trabalhe com uma sociedade como homogênea, né? Então, a gente tem desafio desde lá do ensino público, nas escolas, né? De como trabalhar a inteligência emocional, até mesmo no ensino privado das escolas, como trazer metodologias, inserir isso no currículo das escolas, até de como a família pode se inserir nesse processo, porque é um processo de coletividade, né? Então, é a família, é a escola, é o professor. E, para terminar até essa pergunta que você trouxe, né, eu gosto de trazer um exemplo que é comum a todo mundo, né?
que quem não conhece Alice no País das Maravilhas, né? E tem uma frase, não vou reproduzir exatamente, né? Mas ela fala assim, né? Em certo momento, perguntam para ela, né? Quem é você? E ela fala, né? De manhã eu sabia quem era, mas ao passar do dia, eu já não sei mais como responder essa pergunta. Que é exatamente isso que acontece com todos nós, né? Quem somos nós? Então, esse é um processo muito individual que precisa ser exercitado desde sempre, com todo o apoio e suporte, seja da família, seja da escola, e seja de outros mecanismos e instrumentos educacionais que possam nos assegurar esse desenvolvimento. Verusca, eu tenho observado, acredito que um pouco antes da homologação da BNCC, que, se eu não me engano, foi no final de 2017, mas o que eu quero dizer é que depois que a BNCC foi homologada, eu acho que isso veio com mais força, né? Essa é a minha sensação, posso estar enganada, né? Inclusive, de lá para cá, já me deparei com várias empresas, empresas, né, que trabalham com a questão da inteligência socioemocional, das competências socioemocionais, né? Então, as escolas acabam aderindo, acabam buscando essas empresas que têm essa especialidade, que estão focadas nisso. Eu não vou lembrar agora o nome de algumas, também quero ser justa com outras. Isso é bacana porque esse conteúdo chega na escola de uma forma bem lúcida, de uma forma bem trabalhada, porque é delicado, né? A gente não pode, penso, né? A gente não pode simplesmente chegar e dizer, a partir de agora a gente vai discutir sobre competências socioemocionais, ou a inteligência emocional, que é um conceito um pouco mais antigo, né? Eu lembro que desde a época da faculdade, eu entrei na faculdade em 96, já se falava inteligência emocional. Hoje, e aí eu vou puxar a BNCC de novo, com a base nacional, a gente fala de competências, que é uma coisa muito mais profunda, que exige muitas questões, a própria formação do aluno, né, como pessoa, né, esse conceito é trago para dentro da escola, e aí não poderia ser diferente a formação do professor também, né, levando em consideração que ele também é um ser que tem as suas emoções, as suas questões. Como é que isso está se movimentando? Como é que isso está acontecendo nas instituições de ensino, né? Se é que você pode trazer um pouco dessa reflexão para a gente, né? E aí não queria dizer, as instituições públicas ou particulares, a gente não faz muito essa diferenciação, embora isso acabe gritando nas nossas falas, né? Mas sem querer a gente separar os setores, né, público e privado, mas como é que você enxerga, como é que isso está chegando para as escolas, né? E aí, se você puder falar não só com relação ao trabalho em sala de aula na escola como um todo, né? Porque isso para mim é cada vez mais forte. Escola não é só sala de aula, é um universo, mas também com o professor, como é que ele se comporta, como é que ele consegue conduzir, não só como profissional, mas também como pessoa. E aí você falou da pandemia, eu falo muito, viu, Verusca? Você falou da pandemia e eu lembrei que nas nossas discussões falavam muito de acolhimento, de como acolher esse professor que vai voltar para a sala de aula. Então, acho que isso é como se o sinal amarelo tivesse bem aceso, e aí vem a preocupação de nós como educadores, né? Como é que isso está chegando para as escolas e para as instituições de ensino. Perfeito, Viviane. Eu acho que tem duas vertentes aí bem interessantes quando a gente fala de ensino superior e educação básica, né? Se vê hoje um movimento muito grande no ensino superior em relação a essa busca mais acelerada e talvez até mais sistematizada de como trabalhar essas competências socioemocionais e a inteligência emocional em seus ambientes, né? Recentemente, até vi uma pesquisa muito interessante que o Hospital Albert Einstein e outras instituições, inclusive, estão fazendo isso, transformando o processo de seleção dos alunos na graduação a partir de uma busca de entendimento, de entrevistas que mapeiem as competências socioemocionais e de maneira que esses profissionais, esses alunos que vão ingressar na graduação tenham as habilidades e competências necessárias e tenham um perfil mais humanizado, né? Porque a gente está cada vez mais nessa busca de um perfil mais humanizado nas profissões. Hoje, recentemente também teve o Fórum Econômico Mundial e eles trouxeram quais eram as profissões do futuro, quais eram as habilidades e competências do futuro, e eles justamente falam isso, né, que as competências socioemocionais vão ser cada vez mais pauta dentro das empresas
enfim, de tudo como um todo, né? Então, eu acredito que o ensino superior ele está um pouco mais avançado nesse sentido, dado algumas situações. Quando a gente se volta para a educação básica, nós temos aí contextos muito diferentes, né? E a gente tem o professor tendo o papel de condutor principal desse processo. Ele é o elo para que o processo de ensino de competências socioemocionais seja muito bem estruturado dentro das escolas, né? Então, com a BNCC, teve um avanço aí que se esperava que até 2020 todas as escolas já tivessem seus currículos o trabalho dentro das disciplinas com competências socioemocionais. Mas foi uma velocidade tão grande e a gente não pode cair no modismo de que isso vai salvar, porque isso tem que ser feito com muito cuidado, a partir do plano político-pedagógico da escola, a partir de um pensar e refletir como que essas competências vão ser trabalhadas em sala, e aí o papel do professor e do educador é extremamente importante. Então, quando a gente fala desse contexto de pós-pandemia, focou-se muito no aluno, em assegurar para ele uma educação dentro daquilo que a gente poderia ofertar, mas muitas vezes se esqueceu de quem o principal agente ali é o professor. Ele precisa entender, identificar, conhecer e agir a partir dos sentimentos e emoções dele. E nem sempre esse professor está preparado para isso. E aí eu gosto de trazer um exemplo, né? Nos últimos 2 anos, eu também atuei em sala de aula, né? No sistema lá em Mato Grosso do Sul, eu fui professora da rede pública estadual. E eu lembro que meu primeiro dia de aula, enquanto professora, né? Eu cheguei na escola e o pessoal falou assim, eu estava super feliz, era meu primeiro dia de aula, que eu ia liderar, né? Uma sala de aula. E eu lembro que eu estava entrando na sala de aula toda feliz, com um sorriso e tal. Eu lembro que os professores mais antigos de casa, né, me disseram assim, professora, você não pode entrar com sorriso, não. Imagina, a partir do momento que você entrar com sorriso, você vai perder o controle e a autoridade da sua sala. Aí eu falei assim, gente, mas será mesmo que aquela empolgação em mim estava tão grande? E aí eu entrei em sala de aula e não consegui, obviamente, sair um sorrisão, aquele acolhimento. Mas isso me fez criar um gatilho para pensar essa prática depois no dia a dia da escola com os meus colegas de trabalho. Por que foi essa orientação? Porque, de fato, não existe hoje, em escala, uma formação de professor que os ajude a ter esse apoio. Então, eu lembro também, como referência, da minha própria trajetória profissional e pessoal. Eu nunca tive dentro da educação, quando eu estudei, um projeto de vida, não tive aulas voltadas para o meu projeto de vida, não tive uma educação integral que olhasse para as competências que eu precisava desenvolver e me entender como cidadão, para além do profissional, o que eu queria ser, quem sou, Verusca, e como eu me relaciono com as pessoas, com a sociedade. E isso não aconteceu com a maioria de nós, enquanto sociedade. Então, isso tudo é muito novo, né? A questão de projeto de vida, eu sei que o Ceará, inclusive, é referência, né, com projeto de vida, educação integral, e esse processo é muito importante para a gente avançar em termos de uma educação socioemocional que compreenda, primeiramente, o professor, depois o aluno. Tem até uma comparação que o pessoal faz, que eu acho muito interessante, que quando a gente está no avião e tem algum problema, a orientação sempre né? Primeiro o adulto colocar máscara, depois você colocar ajudar a criança. Ajudar a criança. É a mesma coisa na escola, né? Primeiro você ajuda o professor para que o professor possa ser base para ajudar os seus estudantes, né? Então, eu acho que isso que é o caminho, assim, né? Então, dentro hoje do meu trabalho, na plataforma Mais, a gente tem um programa que é o A Mais Humano, que foca exatamente nesse processo de formação dos professores, para além do material didático, né, para além de uma plataforma de ensino que trabalhe habilidades socioemocionais, nós precisamos ofertar para as escolas uma formação para professores, para lideranças e também para a família, né? A gente chama aqui de escola parental, né? Porque esse é um combo, né? Na verdade, nem é um combo, é uma tríade, né? É educador, família e escola, né? Todo mundo trabalhando junto para que isso aconteça. Verusca, você falou do Mato Grosso. Hoje, não sei se você falou isso no começo, não lembro, mas hoje você está onde? Trabalha em qual estado? Perfeito. Hoje eu trabalho em São Paulo. Mas você é de São Paulo?
Eu sou do interior de São Paulo, eu sou de tá. Jacareí, uma cidade bem pequenininha ali. A empresa, ela fica, na verdade, sediada no Rio de Janeiro, mas eu trabalho, faço modelo de casa, né, o Sim, famoso home office, então sim. trabalho aqui nesse modelo faz uns 2 anos. Bacana demais. Eu queria puxar um gancho da tua fala inicial, quando você falou do ensino superior, né, da formação, de que hoje já se tem essa preocupação de verificar as competências, né, socioemocionais dos alunos que ingressam na universidade. E eu lembrei que a gente já escutou falar em algumas formações que a gente faz aqui pela Fundação Demócrito Rocha, algo muito interessante, não sei se o Joel vai lembrar, que hoje, né, as pessoas são contratadas pelo currículo, né? Você olha, analisa o currículo, tem as competências, é um técnico, tem experiência, tá, ele entra na empresa. Porém, ele só permanece a permanência dele é pelo comportamento, já não é mais pelas competências técnicas, né? Então, assim, isso é muito interessante da gente colocar para quem está nos ouvindo, né? Que realmente, ainda hoje, a formação técnica é muito importante. Porém, isso vai garantir a ingressar em algum emprego, em algum lugar. Porém, a permanência dele lá já não é mais o técnico que garante, né? Não são mais as competências técnicas, mas sim as competências socioemocionais, né? Então, eu acho que cada vez mais a questão dessa formação pessoal, né? Que, assim, eu me sinto até um pouco mais tranquila, porque eu tenho a sensação de que isso está sendo bem, embora você tenha dito na tua fala que é algo ainda novo, né? Mas eu acho que o debate ele é tão intenso, eu acho que isso está sendo tão debatido, inclusive nas minhas anotações, viu, Verusca? Eu coloquei o filme Divertidamente como uma referência para a gente, né? É muito interessante, inclusive já tem uns memes aí dizendo que as minhas emoções estão brigando nesse momento entre si, né? Quando a pessoa está assim, esgotadésima, é porque as emoções, a raiva está brigando com o nojinho, com a tristeza, com a alegria, eles estão tudo em conflito dentro da gente. Mas é muito interessante, né, a gente ver esse debate em várias linguagens, principalmente, porque a gente fala muito da escola, né, muito do professor, muito da instituição, de produtos que estão sendo preparados para as escolas e as instituições, né, terem essa formação, terem esse conteúdo de uma forma bem estruturada, né, e eu não gosto de falar repassada, mas trabalhada com os alunos, né, seja da educação infantil ao ensino médio, e aí você trouxe essa informação também para o ensino superior. Mas eu acho que, em termos de sociedade, eu sou muito romântica, viu, Verusca? Por isso que eu sou bem positiva. Em termos de sociedade, eu acho que há uma discussão mais ampla, né, do que realmente a questão socioemocional ela precisa ser percebida, né, porque às vezes a gente eu acho que a pandemia também trouxe isso muito à tona, né? A questão das angústias, a ansiedade, foram vários sentimentos aflorando, né? O nosso país, Brasil, mas se bem que a gente está tendo uma guerra aí, eu acho que tudo isso reflete questões que ainda não estão sendo bem discutidas, debatidas, e eu acho que, mesmo sendo pontos negativos, uma guerra, por exemplo, mas eu acho que isso pode nos dar gancho para discutir todas essas questões que hoje o nosso planeta, né, ele vive por vários motivos. Eu acho que aí eu volto para a pandemia, eu acho que ela trouxe muito isso à tona, né, muitas questões que precisaram ser trabalhadas, discutidas, refletidas e enxergadas, principalmente, sabe? Eu acho que o que precisa a sociedade fazer hoje é enxergar mais essas questões que estão tão internas, né? E que às vezes quando elas são externalizadas, a gente não sabe lidar, nem particularmente, nem coletivamente, né? Então, acho que tudo isso que você está trazendo para a gente, né, Joel, é uma reflexão assim mega rica. Está mexendo muito comigo, viu? Essa tua conversa aqui. Isso mesmo, professora, inclusive, para complementar, principalmente o comecinho da sua fala aí, né? Tinha muito essa questão do foco no técnico, no conteúdo em si específico, e hoje não que se tenha desfocado disso, né? Mas que se reconhece a importância, né, dos conteúdos especificamente, do currículo, dessa parte mais técnica mesmo, mas se acrescenta um olhar, como a professora mesmo falou, para dentro, né, da pessoa, para suas competências, porque eu estava até
vendo aqui alguns exemplos do que seriam essas competências, né, para dar aqui como só umas pinceladas, e aí eu encontrei empatia, autoestima, ética, paciência, responsabilidade, autoconhecimento, comunicação, autonomia, que a gente fala muito autonomia, né, autocontrole, enfim. Se uma pessoa não souber lidar com... Isso aqui são só alguns exemplos, mas tem vários outros, né, que a gente pode citar aqui. Mas se uma pessoa não souber lidar com isso, ou pelo menos não considerar que isso é importante, eu acho que tanto o papel do educador quanto o desempenho do aluno e o seu papel ficam meio que comprometidos. Porque, vamos dar um exemplo simples aqui. Vocês falaram aí no ensino superior. Um estudante que ele não trabalha ou não tem essa ajuda, e o próprio educador que não tem esse foco nas competências socioemocionais, se ele vai apresentar, sei lá, um seminário, já é uma coisa de outro mundo, que aí envolve ansiedade, envolve problemas emocionais, muitos querem fugir, já outros não, já outros têm facilidade, outros querem mesmo enfrentar, gostam daquele estilo. Enfim, o que eu estou querendo levantar aqui é essa questão da complexidade, que é o ser humano, que é o emocional, o nosso emocional, que a gente precisa estar todo dia refletindo, todo dia pensando nisso. Vocês citaram aí a questão da ansiedade, que, pelo menos particularmente, eu acho que é um dos grandes desafios, né, atuais, né? Como lidar com a ansiedade, como conviver com ela, como, sei lá, se tiver uma opção de amenizá-la. Eu sofro muito com isso, vou falar logo do meu exemplo mesmo, né? Eu sou do tipo que eu gosto do desafio, mas eu gosto de não ser parado pelo medo, por essas coisas. Quando eu fico assim, angústia, com medo, com aquela ansiedade, eu gosto de ir mesmo assim. Mas não é todo mundo que tem isso, né? Não é todo mundo que tem essa iniciativa. E tem pessoas que lidam muito melhor do que eu, que não tem essa ansiedade tão aflorada, tem gente que sabe lidar melhor com isso. Aí eu queria, resumindo aqui a minha fala, Verus, que eu queria perguntar para ti, como é que é na prática trabalhado esse tipo de coisa? Por exemplo, ansiedade, esses desafios aí dos professores nessa pós-pandemia. Eu acho que a gente pode falar isso com as suas ressalvas, né? Mas a gente pode caminhar para isso, dizendo que já é mais ou menos uma pós-pandemia aí. Como é que é trabalhado isso? Essa questão da ansiedade, as inseguranças, essa questão mesmo Frustrações, isso, as frustrações. Como é que na medo. prática a gente pode, pelo menos, ter um norte aí de como trabalhar esse tipo de coisa? Perfeito. Tem muitas formas, tá? Não tem um manual correto de como fazer isso. E aí, por isso que uma metodologia que acople uma avaliação, né, que a gente tenha indicadores de como assegurar, ou até mesmo rubricas, que a gente chama, né, para acompanhar esse desenvolvimento de competência socioemocional, é importante, porque senão fica muito no campo abstrato e a gente não consegue ver a evolução de fato acontecer. Mas, assim, o principal, acho que norte nesse sentido, é você propiciar espaço de escutas, né? Espaço de escuta e de abertura. Nas escolas, por exemplo, né, as rodas de conversa, os momentos de abertura para você estar ouvindo o professor, desde a prática redacional, inclusive, em que eu posso me colocar, me expressar. Então, cada educador ele vai entender dentro da sua realidade, né, o que cabe, porque cada indivíduo ele aprende de uma maneira e gosta de se expressar de uma maneira. Então, até mesmo dentro de uma sala de aula, você tem que ter mecanismos diferentes o suficiente para atender toda a diversidade dos seus alunos, né? O que o A Mais Humano ou outras soluções de que trabalham competências socioemocionais trazem, né? Eles trazem uma versatilidade além do repertório, obviamente, né? Porque você tem aí um repertório de como trabalhar o medo, qual é o conceito do medo, como que eu trago uma história inserida nesse contexto, mas eu trago ali uma versatilidade de dinâmicas a serem feitas dentro da sala de aula, né?
E existem várias coisas pequenas, né, que fazem diferença. Aquele diário da gratidão que eu faço todo dia, a minha autoavaliação, isso é muito legal também, né? Eu, enquanto professora de matemática, não necessariamente uma professora que vai trabalhar socioemocional, como é que eu caso isso dentro da minha disciplina? Eu posso, por exemplo, após uma avaliação de um trabalho, né, alguma coisa nesse sentido, pedir para que o grupo se autoavalie, né? Então, quando eu faço esse mecanismo de autoavaliação, eu tenho que me entender, eu tenho que avaliar dentro de algumas competências como é que eu estou me vendo nesse processo. E aí eu posso até fazer uma avaliação em pares, né? Eu posso pedir para o meu colega também avaliar e eu avalio o meu colega. E aí eu tenho perspectivas diferentes de como eu me comporto, de como eu estou lidando com as situações, né? Então, eu tenho uma série de elementos nesse sentido que ajudam a gente a trabalhar isso. E aí também a família, né? Por isso que a formação de professores e formação de família é importante, porque a gente precisa conversar com a família, porque temáticas como, inclusive, insegurança, ansiedade, depressão, são temáticas que muitas vezes são tabus, né? As pessoas não conseguem falar sobre isso dentro das suas casas, né? E aí isso às vezes reverbera dentro da escola, porque normalmente a escola é o espaço do acolhimento. E aí eu trago para esse espaço esse momento. Então é importante as escolas e educadores e famílias entenderem que competências socioemocionais, desenvolver inteligência emocional é uma responsabilidade de todos. Então, eu, enquanto professora de história, eu, enquanto professora de artes, eu preciso olhar para a minha disciplina e promover movimentos e momentos e atividades que promovam trabalhar com a minha autogestão, trabalhar com a habilidade de relacionamento. Então, eu vou ter um momento de fazer uma atividade individual, vou ter um momento de fazer atividades em coletivo, né? E momentos também para avaliar os meus colegas, né? Tomada de decisão responsável, né? Então, promover atividades que eu preciso tomar decisões. E tomada de decisão responsável, inclusive, é uma das competências que são muito esperadas nesse novo contexto, né? Principalmente pelas empresas. Né? Então, a gente precisa cada vez mais fomentar esse processo que é aos poucos, né? Óbvio que você precisa de um modelo, como eu falei, de escola, né? De metodologia para assegurar, mas essa metodologia não é a gente chama, né, de plug and play. Eu vou lá no mercado, busco uma solução e trago aqui para a minha escola e vai resolver todos os problemas da minha comunidade escolar. Não, eu vou ter que olhar para isso, ver se casa com o que eu estou fazendo, ter intencionalidade pedagógica. Acho que isso é muito interessante na educação, né? Tudo que você traz para dentro da escola tem que ter uma intencionalidade. Então, assim, a gente tem que pensar pedagogicamente o que aquilo ali vai trazer de benefícios, como eu posso usar e de que maneira isso vai trazer resultados para que eu possa analisar, mapear, identificar. E aí, até para finalizar, né, o Joel trouxe ali a questão da ansiedade, né? Recentemente teve até um episódio, né, a educação está em todos os lugares, né? De um jogador de futebol que, depois de uma derrota em campo, né? Ele passou e derrubou o celular do torcedor do outro time, e aí ele foi falar depois que ele não estava no melhor momento dele, né? Isso mostra, inclusive, como a inteligência emocional é necessária em todos os espaços, né? Seja no ambiente de trabalho, seja na sua vida pessoal, porque, assim, a gente vai viver questões muito complexas. Ninguém imaginava que há 2 anos atrás a gente ia ter uma pandemia tão complexa como a gente teve, né? A gente não esperava também ter tão cedo uma guerra, né? E a gente teve uma guerra. Então, como que a gente lida com esses sentimentos, com essas frustrações? E aí a inteligência emocional e a educação integral, ela é para isso, né? É para a gente pensar no cidadão como um todo, né? Na integralidade. E aí, para finalizar, eu lembro até que quando eu estava dando aula, né, os meus alunos falavam assim, tinha um aluno que falava, mas eu não quero trabalhar, eu não quero trabalhar numa empresa, eu não quero nada disso. Eu falei, mas eu não estou te educando, não estou te ensinando para ser alguém que vai estar ali trabalhando numa empresa. Estou te ensinando para ser um bom cidadão, para ser um bom pai, um bom esposo, para ser um bom cabeleireiro, para ser o bom o que você quiser ser, né? Porque é isso, a inteligência emocional, ela nos ajuda a ser quem queremos ser, né? E a educação integral que traz todas essas competências atreladas é justamente para isso também.
Ser um bom vizinho, né, Verusca? Dizem que o vizinho da gente é o parente mais próximo. E a gente vê a intolerância, às vezes, é tão grande. Eu acho que o Brasil, acho que era um pouco disso que eu queria falar naquela minha fala anterior, a gente viveu uma onda de intolerância muito grande. Essa onda ainda não virou rasinho, né? Ainda existem ondinhas de intolerância, mas eu lembro que teve um pico muito grande. Eu acho que esse pico, se eu não tiver muito esquecida, é em época de eleição, porque eu não estou me lembrando. Eu acho que é nas eleições que esse pico de intolerância vai lá para cima. Mas a gente vive essas intolerâncias diárias, né, dentro de casa, mas é muito, muito forte. Com colegas de trabalho, talvez, é porque, como isso não faz parte da minha realidade, eu acho que às vezes é um absurdo você ter conflitos ou grandes conflitos, né, dentro de uma instituição onde você trabalha. Eu acho isso muito confuso. Mas existe, né? Existe na rua, existe no trânsito. Nossa, eu acho que a inteligência emocional, socioemocional no trânsito, eu acho que isso aí são vários cases, né, que a gente escuta diariamente. Mas só para... Eu adoro historinhas, viu? Quando você começa a contar suas histórias, eu adoro. Inclusive, quando você contar da sua sala de aula, quando você entrou, eu lembrei de um episódio, de um vídeo, na verdade, de um professor que estava super para baixo, tem um vídeo gravando, né, ele bem arrasado, e aí ele vai entrar em sala de aula, ele dá uma respirada e chega todo animado. E aí, como assim não pode entrar feliz, animado, motivado, né? Quem vai motivar os nossos alunos e como o professor ele é referência? Ainda é, né? Porque, assim, eu acho que daqui eu sou a mais antiga ou velha, gente, eu não sei qual termo usar. Nasci primeiro, né? Eu acho que daqui eu nasci bem antes de vocês, e nesse tempo que eu fui estudante de ensino básico, até mesmo do ensino superior, o professor era uma referência muito grande de respeito, né? Então, eu lembro, inclusive, hoje isso é super controverso, enfim, mas eu tenho um pouco disso com os meus filhos. No meu tempo de escola, se eu chegasse em casa e dissesse, ai, minha mãe... Aliás, eu nem chegava em casa porque eu sabia que a mamãe não ia entrar na minha, mas nunca, jamais eu poderia falar de um professor que ele fez isso, ou que ele me chamou daquilo, ou que ele me tratou assado. Nunca, porque mesmo se eu trouxesse, quem ia ficar mal era eu, porque minha mãe sempre, 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 cegamente dava razão ao professor. Então, essa postura dela refletia nos alunos, né? E isso era uma coisa de geração. E hoje, quando os meninos falam, porque meu professor disse, espera aí, deixa eu esperar aí eu já fico logo, e eu sou professora, né? Então, não admito muito vir falar de professor perto de mim, porque eu saio mesmo na defesa. E aí, é uma referência. Queira ou não queira, é uma referência, né? Então, se o professor ele está bem, a turma é um reflexo, né? Acaba sendo um reflexo disso. Mas eu queria tocar aqui num ponto. Eu sei que a gente já falou um pouquinho disso, mas só para a gente deixar bem claro para quem está nos escutando, como é que as escolas, você percebe, né, Verus, você fala do ensino superior, eu acho bacana você trazer isso para a nossa discussão, mas vira e mexe, a gente leva muito para o ensino básico, né, os nossos debates. Então, assim, só para a gente poder se situar um pouquinho, como é que hoje as instituições de ensino, e aí eu não vou definir básico, mas é porque eu vem muito à minha cabeça, como é que eles conseguem inserir no currículo ou na rotina, né, a questão das competências socioemocionais, dentro de um currículo amplo. Quando eu imagino o ensino médio, então, eu fico apavorada, né? Dentro de um currículo amplo, de uma carga horária que já foi aumentada, mas que existe um limite, não dá para passar muito daquilo. Como é que as instituições elas conseguem se organizar, ou como você sugeriria, né, porque a gente sabe que tem que ser incluso, né? A questão das competências socioemocionais, elas estão, na verdade, né, inclusas na rotina, no currículo da escola, mas como é que você enxerga essa inclusão e como é que está sendo trabalhado nas instituições, pensando no currículo? Perfeito. Eu gosto de entender essa inserção através de algumas metodologias, tá? A gente pode falar aqui sobre o PBL, por exemplo, né, que é o ensino baseado em projetos, que isso faz muito sentido, você consegue trabalhar com até mais clareza essas competências, e além disso você traz engajamento para a sala de aula, né? Então, eu, enquanto vou trazer uma solução e vou pensar nisso, eu sei que
a carga horária já é extensa, né? E às vezes a gente fica muito preso no conteúdo, né? Eu preciso desenvolver o cognitivo dos meus estudantes, mas a gente esquece que é cognitivo mais as soft skills, né? Os elementos de socioemocional. Então, a gente tem algumas metodologias, né? Seja baseada em projetos, ou, por exemplo, também tem o STEAM, né? Que a gente fala que é o Ciências, Matemáticas, Tecnologias e Engenharia, que também está baseado um pouquinho em projetos, né? Essas duas abordagens são interessantes para trazer em sala de aula, em qualquer disciplina, competências que se quer trabalhar, né? Eu quero trabalhar, por exemplo, a consciência social. Então, eu posso desenvolver um projeto para trabalhar a consciência social com os meus alunos, seja de maneira dentro da minha disciplina, dentro do meu currículo, ou seja, numa atividade complementar, né? Hoje, as escolas, elas têm que atender a uma parcela, principalmente no ensino médio, complementar do novo ensino médio. Eu preciso garantir que os meus alunos se desenvolvam nesse sentido, então eu posso aproveitar esse espaço para oferecer disciplinas e eletivas que trabalhem com base no socioemocional, através de abordagens que engajem, tragam resultados, inclusive com impacto, né? Trazendo mais uma vez uma referência pessoal, né? Eu sou professora de matemática, então eu gosto muito da matemática no dia a dia. E aí eu lembro que uma das atividades que eu fiz em sala de aula com outros professores na época, para trabalhar também na transdisciplinaridade, né, com outras disciplinas, foi implementar na prática um projeto de estatística a partir do contexto da realidade dos meus alunos. Então, eu peguei os alunos, a gente fez um diagnóstico da região ali da cidade, eu dava em Campo Grande, né? Então os meninos todos foram divididos em grupos de acordo com os interesses deles. Eles pegaram temáticas que fazem sentido, né? A gente falou de bullying, nós falamos de gravidez na adolescência, falamos lá de narguile, que era uma coisa muito comum ali no Mato Grosso do Sul, falamos de temáticas que assim, eles queriam falar, então era do contexto deles, estava ali em voga, e aí eles estudaram isso, trabalharam relacionamento, trabalharam tomada de decisão, eles fizeram todo um processo de entrevistas quantitativas e também análise de dados quantitativos e qualitativos, e aí no final eles geraram tanto na feira que a gente teve, né, banners com os resultados da pesquisa deles na comunidade, eles entrevistaram todo mundo da escola sobre as temáticas que eles estavam trabalhando, e por fim eles fizeram ações. Então o pessoal que trabalhou sustentabilidade fez lá uma campanha e desenvolveu objetos para a escola sustentáveis, desde ali de bancos com garrafas PET até luminárias. O pessoal que trabalhou com depressão fez ali um canal de escutativa dos colegas. O pessoal que trabalhou com poluição foi na comunidade próxima à escola e fez uma limpeza na comunidade, fez uma ação um dia. Então, você, enquanto professora, eu era de matemática, juntei com professores de geografia e professor de língua inglesa e a gente trabalhou junto numa temática dentro de um modelo de PBL, né, de resolução de problemas reais para gerar resultados. Então, assim, você consegue trabalhar isso, ainda mais no novo ensino médio, complementar ou dentro da disciplina. E aí, dentro da disciplina, a gente pode falar de autoavaliação, a gente pode falar de rodas de conversa, nós podemos falar de contação de histórias, e aí até me lembra 2 trabalhos recentes, né? Não sei se vocês ouviram também, a gente tem um economista que é famoso, Heckman, ele foi até Nobel recentemente, e ele fala, né, que a busca por desenvolver, ela tem que começar na primeira infância, porque a primeira infância é aquele momento exatamente que o seu cognitivo ali, né, que você tem uma flexibilidade, parece que é uma esponjinha, né, você tá mais fácil para absorver conhecimento, aprendizagem, todo esse processo. Então, ele fala que o quanto antes você começar a desenvolver habilidades socioemocionais, melhores são os ganhos futuros em termos de ascensão social, de melhorar a questão de equidade dentro da sociedade, né? Então, quando a gente pensa em educação infantil, parece que até é muito lúdico, né? Como é que eu vou trabalhar socioemocional? Hoje, você tem, enquanto plataforma, né? A gente tem os mecanismos digitais, né? Não é que as crianças são nativas digitais, né? Até tem um pouquinho
em relação, tenho cuidado de falar de nativos digitais, porque nativo digital, você pode entender isso como uma amplitude muito grande, né? Eu sou nativo digital porque eu nasci nessa época, mas não necessariamente Sim. eu consigo usar isso com qualidade suficiente para me respaldar, porque a gente está falando aí que ninguém tem letramento digital suficiente, o mundo novo digital... Maturidade, né, Verusca? Maturidade. E aí, quando você fala em primeira infância, então você tem outros mecanismos de fazer isso, né? Então, o que uma criança costuma fazer? Eu não posso deixar só o aplicativo para ela brincar, mas junto com a família, ter momentos em família para falar sobre medo. Tem até um livro que é o Dicionário das Emoções e Sentimentos. É um livro muito legal, inclusive, que fala sobre sentimentos um a um, de quais são eles e das emoções, porque a emoção é aquilo que aflora, né? Eu consigo ver visualmente se a Viviane está bem, se o Joel está bem, agora o sentimento é um pouco mais escondidinho, né? Então, enquanto crianças, né, a gente tem que entender o que casa para cada uma delas, né? Enquanto adolescentes, e aí você pode fazer isso de maneira muito mais versátil, e transversal dentro da escola, através de rodas de conversas abertas, e também não esquecendo do apoio psicopedagógico que tem que se dar para todos eles em escola, né? Eu sei que o Joel quer colocar, mas esse seu final foi fundamental. E assim, sabe, Verusca, quando tem um apoio, sempre teve, né? Mas eu vejo o quanto há uma sobrecarga mesmo, né? Para os psicopedagogos, para os psicólogos nas escolas, tanto pela quantidade de alunos que hoje as escolas absorvem, mas também pela quantidade de questões, né? Essa questão também, quando você fala da adolescência, eu acho muito mais complexa, assim, raios-luz, né, do que a infância. Eu acho que a infância, a criança, ela consegue se expressar, ou não, né, porque vai muito da pessoa. Você tem dito isso desde o começo da nossa conversa. Cada um é cada qual, né? Mas, às vezes, eu acho que a criança, ela é mais espontânea, ela ainda está muito... Eu ia dizer verde, mas eu nem sei se é isso que eu estou querendo dizer. Não sei, eu acho ela um pouco mais... Passou ainda por poucas topadas, sei lá, eu acho que vocês estão me entendendo, né? E aí ela vai falando até ela ir se deparando com frustrações, né? Com tudo que a gente passa para começar a criar aquele serzinho que muitas vezes se retrai por experiências X. E aí na adolescência, por N fatores, né? Eu acho que eles sentem mais dificuldade, e aí a escola ela fica bem sobrecarregada nesse aspecto. Eu, como mãe, já sabe que todo podcast eu falo, a mãe, Viviane, ela engole a pedagoga, sabe? Eu, como mãe, eu sou muito parceira da escola, né? Muito. E eu tento passar isso nos grupos de mães que eu faço parte. Gente, a gente precisa ser parceiro, porque geralmente nos grupos, que as emoções são bem afloradas, viu? Porque não está ali cara a cara, então o povo fala mesmo. Eles criticam muito a escola, as mães, os pais, né? Criticam muito a escola, até porque eu estou lhe pagando, você é a minha empresa, a empresa, enfim. Não vou entrar nesse mérito, não, senão é outro podcast. E aí, eu fico muito nessa parceria. Primeiro, meus filhos passam uma manhã inteira na escola, metade do dia eles estão lá. Segundo, eu acredito muito na escola que eu escolhi para os meus filhos. Isso é o que eu digo para os pais refletirem. Olha, não está gostando, tira urgente. Se você não confia na escola que seus filhos estão estudando, é urgente você mudar, né? Porque você está levando seus filhos diariamente para aquele lugar. Se você não confia, Deus me livre. Nunca deixaria o filho meu no lugar que eu não confiasse. Então, eu preciso conversar. A escola em particular que meus filhos estudam, eles têm 1000 defeitos, né? Milhões, assim como a minha casa também tem defeitos, né? E aí, uma coisa que aí eu não abro mão e que é o que me encanta nessa escola é o diálogo. Então, eles são muito abertos para conversar. Eles estão sempre ali, inclusive em alguns aspectos, eles me procuram, né? Viviane, o que é que eu vi isso que aconteceu com a sua filha? Olha que interessante, eu lembrei de uma história agora. Eles tiveram uma roda de conversa na pandemia, assim como a gente está tendo aqui, remotamente. E nem era com psicopedagogo nem nada, era um professor, acho que até de matemática, apareceu uma situação, e aí o que eu achei bacana, que eu descobri na escola, por conta desse contato que eles fizeram comigo, é que as psicopedagogas, as psicólogas, as coordenadoras, elas entravam na sala, não vou dizer infiltrada, mas eles meio que não percebiam, que eles entravam lá na sala lá do classroom, as coordenações entravam e ficavam observando a aula. E uma delas ouviu a minha filha falar dos sentimentos dela na aula. O professor teve um gancho
e começaram a falar. E durante a aula, apenas 2 crianças falaram, inclusive ela. E aí foi por isso que a escola me procurou, né? Olha que menina, eu achei assim o máximo, né? E ela nem falou de uma forma dramática, mas ela colocou muita coisa para fora dos sentimentos, não vou lembrar agora detalhes. E aí foi um ponto foi um ponto de observação e coincidentemente ela já estava frequentando terapia, ela estava fazendo terapia, né? Por conta de pandemia, porque a gente perdeu a avó deles, né? Partiu por conta da Covid, então isso mexeu muito com a família. E eu optei de levá-la para uma terapia. E eu acho, sabe, Verusca e Joel, que o fato dela ter falado, embora ela fale muito, se é que ela puxou, ela fala muito, eu acho que a terapia ajudou, né? Porque ela estava numa sala cheia de colegas. Enfim, eu até já ia esticar aqui a baladeira, o pessoal dizendo, não sei se também o ambiente né, do computador, isso ajuda, né? Eu fiz pesquisa com bate-papo virtual, Verusca, e eu percebi que as pessoas elas falavam mais, escreviam mais, né? Se sentiam mais à vontade para falar no bate-papo do que presencialmente. Eu fazia esse contraponto o tempo todo, né? Nas aulas presenciais e aulas no bate-papo. Isso no final da década de 90. E eu percebi que eles se sentiam mais à vontade. Então, eu também não sei se foi o caso dela. Mas, enfim, eu falo muito. Vou jogar a bola para o Joel, que eu sei que ele também quer fazer um fechamento. E é isso. Eu estou muito mexida com a nossa conversa. Muito. Inclusive, professora, a Leia, se eu não me engano, já está numa pré-adolescência aí, né? A Verusca disse que é um público bem específico, os adolescentes, né? 14 anos. Pois é. E aí, o que eu ia só comentar aqui rapidinho é a Verusca, ela falou de alguns exemplos do que pode ser feito, tal, de algumas estratégias específicas, e eu estava pensando aqui, né, na minha humildade aqui, pensando, além de estratégias específicas, a própria condução do professor já pode levar para essa sensibilidade ao socioemocional. Por exemplo, a Verusca também falou, e a gente fala muito, Verusca, só para você saber aqui também, no podcast de uns episódios passados, sobre intencionalidade pedagógica, né? Dando um exemplo bem simples aqui, o famoso trabalho em grupo. Já tinha falado de seminário, mas falando agora de trabalho em grupo escrito, aquele que 3, 4 pessoas, 5 precisam entregar um trabalho escrito para o professor. Tem aluno que reclama demais disso. Aí eles vão e falam, não, é porque só um faz e o resto se escora. Não, antigamente, né? Ele só quer segurar o cartaz e quem fala sou eu. E não sei... Ou seja, mas se o professor souber conduzir e até alertar para alguns fatores, como tomada de decisão, negociação entre eles, divisão de tempo, né, organização do seu próprio tempo e gestão, né, do seu próprio tempo. Ou seja, é muito mais, o que é trabalhado em grupo, né, é muito mais do que só você pegar um trabalho de tantas páginas sobre um assunto que você pode pegar em qualquer canto, hoje a internet está aí para isso, e aí você pode pegar em qualquer canto e entregar para o professor. É muito mais rico do que só aquilo que você está entregando. Você pegou, você aprendeu, você se comunicou, você negociou você participou daquilo, enfim. O que eu queria tocar num exemplo simples, para que os ouvintes entendessem mais ou menos o que se pode trabalhar também, se você for intencional. Já passando aqui para o final, né, caminhando aqui para o final do nosso episódio desse podcast, que como a professora falou, a gente está muito empolgado aqui, mas infelizmente a gente tem um tempo específico. Verusca, eu queria saber como é o trabalho de vocês, porque eu sei que você trabalha na plataforma A Mais, não é isso? E vocês têm todo esse trabalho. Você deu umas pinceladas aí, falou um pouquinho aqui e acolá nas suas falas aqui no nosso episódio. Mas eu queria saber mais ou menos como é mesmo o trabalho de vocês, da plataforma. Eu queria saber se você tem algum exemplo específico de algo que vocês fizeram que deu muito certo, que foi muito legal, para a gente deixar aqui como exemplo, alguma história que você tenha para contar aqui, que é algo que vocês perceberam que foi muito legal, que deu muito resultado. Eu queria abrir esse espaço para você falar um pouco sobre a plataforma. Perfeito, Joel. Achei super interessante. Só fazendo um parênteses que eu lembrei, quando você falava sobre algumas práticas, e lembrei, inclusive, dos diálogos socioemocionais, que é uma prática de Ceará, que foi implementada, né, de atribuir aos currículos, né, às disciplinas,
esses momentos de diálogos, né? Então, isso daí é, evidentemente, uma prática muito importante também e que está aí sendo disseminada na rede de vocês. Sobre a plataforma Mais, hoje a gente tem recebido grandes feedbacks, principalmente pelo uso, né, da plataforma de ensino-aprendizagem com intencionalidade pedagógica, e acima de tudo, que eu acho que é importante também, inclusive para o socioemocional, que a gente não pode deixar de ter de vista, ter dados, né? Os dados são super importantes para a tomada de decisões nas escolas, e muitas vezes isso não acontece, principalmente em escolas pequenas, porque não se tem uma cultura de dados, eu não consigo entender os dados, e eu não consigo o que fazer a partir desses dados, né? Porque não é só ter dados, o que eu vou fazer com esse relatório gerado de uso da minha plataforma, né? Eu preciso saber o pedagógico, né? Com esse dado, esse seu aluno tem essa competência que está ok, não precisa ser estimulada mais, essa competência ele precisa melhorar nisso. Então, acho que um dos nossos cases de sucesso é o uso de dados e como a gente tem trabalhado dados junto às escolas. E dentro do A Mais Humano, que é o trabalho de socioemocional, em parceria aí com o Rostando Cringe, que talvez vocês conheçam, né, que é um especialista na área de socioemocional, o nosso trabalho ele vai muito de trazer a teoria, né, a teoria sobre as competências socioemocionais, e não só isso, né, também aspectos de cidadania, de valores cívicos e também de letramento digital, que a gente a gente pincelou só sobre letramento digital, né? A gente sabe que o mundo digital, ele é um outro mundo, inclusive exige habilidades e competências diferentes. Então, trazer essa teoria, embasar os educadores para que os alunos tenham em sala de aula momentos específicos de estudo para entender as emoções e os sentimentos e, a partir disso, aplicá-las. E aí, aplicá-las e ter dados que eu consiga acompanhar a evolução desse meu aluno. Não é dizer para ele que não há certo e errado em competências socioemocionais. Na verdade, há maneiras de você utilizá-las e contorná-las e adaptá-las de acordo com o que você entende, né? Então, não posso dizer para o meu aluno que o medo dele é errado. Não, ele tem que identificar, significar e agir, e saber manejar as emoções. Acho que o propósito das competências socioemocionais é isso, manejar emoções. Então, a gente tem alguns cases de sucesso nas escolas, né? Principalmente ali a gente tem atuado no A Mais Humano, desde os anos iniciais do fundamental até os anos finais, que é aquela fase que a gente disse ali que é essencial de trabalho dos pré-adolescentes, ainda crianças, enfim. E aí, nesse sentido, o que tem sido um case de sucesso é, de fato, essa tríade de apoio, família, escola, alunos e educadores. E aí, nesse sentido, a escola parental, que são os momentos síncronos que as famílias vão para esses encontros trocarem experiências sobre socioemocional e falar sobre esse assunto que é tão importante, que muitas vezes é desconhecido, é algo que funciona bastante. E também da própria formação de professores, como eu disse para vocês, que é a academia de professores, que a gente forma eles para não só identificar e trabalhar a questão socioemocional nos estudantes, mas também olhar para si, né? Enquanto educador, eu preciso me acolher primeiro para poder acolher o outro, foi isso que a gente trouxe anteriormente. Então, acho que os cases de sucesso vão muito mais na prestação de serviço, porque o material didático, a base, né, ela é muito sólida, mas eu tenho que saber formar para quem vai utilizar com intencionalidade adequada, sempre com o apoio da família. Então, acho que é basicamente isso que eu tenho para trazer assim hoje do nosso trabalho na plataforma Mais. Que ótimo, Verusca. Então Maravilhoso. Adorei. Eu acho que a gente já pode encerrar. Eu queria só agradecer, primeiramente, a Verusca, a professora Viviane, por esse papo aqui com a gente. Eu queria dizer também que esse podcast, né, ele é uma iniciativa da Fundação Demócrito Rocha. Se você quiser acessar lá nossos cursos que estão, os nossos projetos que estão disponíveis, nossas iniciativas, basta você acessar lá o nosso site, fdr.org.br, ou diretamente no nosso ambiente virtual de aprendizagem, para você saber especificamente quais são os cursos que estão disponíveis, com inscrições abertas. Nós temos cursos técnicos, cursos de extensão, curso livre, enfim, é uma cartela gigantesca lá de cursos que a gente tem muito trabalho e muito carinho para fazer, para disponibilizar lá para você.
e já está tudo disponível lá em cursos.fdr.org.br. Bom, Verusca, a respeito da plataforma A Mais, você quer deixar algum site, alguma rede social, para que o nosso ouvinte que se interessou, algum contato que o nosso ouvinte que se interessou por esse tema, quer conhecer mais a plataforma, onde é que ele pode encontrar vocês? Nós estamos nas redes sociais, tá? Estamos no Instagram, tá? Como Plataforma Mais, é tudo junto, Plataforma A Mais, e mais escrito, não é o maisinho, o símbolo. E tem também o nosso site, www.plataformaamais, tudo junto, corrido, escrito.com.br. E aí vocês fiquem à vontade para conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, acessar as nossas soluções e também trocar sobre educação, que eu acho que isso é o principal, né? A gente se fomentar, e lá tem o nosso blog, que a gente constantemente traz informações sobre diversos conteúdos, tem materiais de apoio também, sendo elaborado pela nossa equipe, e isso também nas nossas redes sociais, principalmente no Instagram, que a gente está lá e dá para acompanhar todos os nossos movimentos, as nossas novidades, o que a gente está fazendo por aí, então fiquem à vontade. Maravilha. Legal. Então é isso, vamos ficando por aqui. Você que é nosso ouvinte, que ficou escutando aqui, ficou nesse bate-papo com a gente pede para que você, a gente fez esse conteúdo aqui para você, a gente pede também a tua colaboração para que você pegue esse link, esse episódio, e aí repasse aí nos grupos de WhatsApp da escola, seu grupo de amigos, de quem se interessar por esse tema, divulgue aí também nas suas redes para ajudar a gente nesse trabalho que é tão importante aqui. Tanto desse episódio, quanto os outros que já saíram, dá uma olhada lá em todos os nossos episódios, que com certeza tem algum outro episódio que vai te interessar muito. Então é isso, nós ficamos por aqui. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada, Verusca. Obrigada, pessoal. Obrigada, João, Viviane. Um abraço. Tchau, tchau.